Vamos começar hoje o momento da reflexão. E no momento da reflexão de hoje, vamos dar um tema a este momento da reflexão. Os inimigos da cruz de Cristo. Como texto base, vamos à carta aos Filipenses, no capítulo 3 e o versículo 18. Vamos meditar sobre essa passagem. Jesus, Ele é maravilhoso. Que diz assim, Filipenses capítulo 3 e o versículo 18. Pois muito andam entre nós, dos quais repartidas vezes eu vos dizia agora, e vos digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. É uma passagem interessante que acabamos de ler, falando sobre a carta aos Filipenses. E essa carta aos Filipenses, para que nós chegarmos a entender, ela foi escrita, foi feita por o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta direcionada aos Filipenses, à igreja de Filipenses. Antigamente, quando alguém queria trazer uma mensagem em uma certa distância, era usada uma carta. Os grandes reis tinham seus cavaleiros, seus servos, e eles escreviam uma carta, uma mensagem, era uma carta. Era feita essa carta e essa mensagem para certas pessoas. E o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta à igreja de Filipenses. E a igreja de Filipenses estava localizada na área urbana. Era uma área distante da cidade. Uma pequena comunidade cristã. Pois a igreja, ela começou na área urbana. Hoje nós temos grandes templos no centro da cidade. Temos muitos cristãos que está localizado na cidade, mas não devemos desprezar as igrejas urbanas, as igrejas que estão no sítio ou em lugares rurais, porque foram exatamente nessa área onde tudo começou. E ali o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, à igreja de Filipenses, aquela pequena comunidade cristã. E nós podemos observar que esse nome igreja no grego é eclesia, uma palavra de origem eclesia, que significa chamado para fora, dando o significado que
nós somos a igreja. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Mas você pode até perguntar, mas e a igreja que é feita de pedra? E os templos que são feitos, para que servem? Os templos que são feitos têm um grande significado para nós cristãos. É uma reunião, porque eclesia também significa reunião. E esse templo, ele tem um grande significado e uma grande importância para que eu venha me reunir com meus irmãos. Pois a Bíblia também fala que nós devemos ter união com os irmãos. Temos que ter união com as pessoas, com o próximo. E para nós termos união, muitas das vezes temos que estar mais unidos, estar mais perto, se encontrar. Então nós somos igreja fora do templo, mas quando entramos no templo, entramos para se reunir com os nossos irmãos, para adorar a Cristo com nossos irmãos. É isso assim, dessa forma que devemos entender o que é a igreja. Mas a cidade de Filipense, historicamente, onde era localizado? A cidade de Filipense era localizado em uma região da Grécia, perto do mar Egeu. A cidade, ela existia numa montanha. Era uma subida bem grande, e lá em cima existia uma grande montanha, e em cima dessa montanha estava ali localizado aquela pequena região, aquela pequena cidade chamada Filipenses. Fazia parte da região da Grécia, e ao lado daquela cidade existia o rio, né, um grande mar Egeu. E aquele grande mar Egeu, que era um mar que existia na Grécia, era onde dava a maior influência da natureza em Filipenses. Mas a cidade de Filipenses, ela veio obter uma grande identidade quando Filipes II, o pai de Alexandre o Grande. Alexandre Grande foi um grande guerreiro. Alexandre Grande foi um grande imperador que ganhou várias batalhas, perdeu a sua vida, morreu novo, mas historicamente, nas suas guerras, pouco ele perdeu. Foi um homem muito vitorioso. Mas ele conquistou muitas cidades, muitos países. E ele governou a Grécia e governou muitos países depois que o seu pai Filipe morreu. Mas quando seu pai Filipe II era vivo, ele fortificou a cidade de Filipenses, ele estruturou a cidade de Filipenses, e ali ele colocou o nome da cidade Filipenses em homenagem a si próprio, pois o nome do pai de Alexandre o Grande era Filipe. Então ele colocou o nome Filipense em homenagem a si próprio. Ele mesmo fez sua própria homenagem. Mas aquela cidade, ela tinha uma grande importância, uma fonte muito importante. E que fonte importante era essa? Essa fonte importante que existia era que aquela cidade
ela tinha uma mina de ouro. As rochas, na água, através da água, debaixo da água, ela minava ouro. Ela tinha mina de ouro. E a história nos conta que aquela mina de ouro deu uma grande importância naquela cidade. Aquela cidade foi muito conhecida através daquela mina de ouro. E aquela mina de ouro, ela serviu para sustentar o exército de Filipe II, quando ele era vivo. E quando Alexandre Grande assumiu o governo, o império do seu próprio pai, aquela cidade continuou com seu ouro e minerais, sendo sustentado seu exército. Era uma cidade que ganhou chamativa de atenção dos imperadores, dos grandes imperadores. Qual é a cidade que não vai chamar a atenção, que dá ouro? Ouro é uma coisa que tem muito valor. Um rio que dá ouro, se nós chegarmos a ver hoje uma área que dá petróleo, já tem uma grande importância. Já é uma coisa muito valorizada quando você vê que uma cidade, uma área ou um terreno ali, ele cede muito petróleo. Imagina se for ouro. É mais valorizado ainda do que o próprio petróleo. E ali aquela cidade, ela teve uma grande importância. Mas com a morte de Alexandre Grande, há muitos anos depois, em 168 a.C., o Império Macedônio, o Império Romano Macedônio, ela conquistou aquela cidade. Ela guerreou com aquela cidade. E quando ela guerreou com aquela cidade, as fontes minerais, as fontes de ouro foram totalmente esgotadas. Acabou aquela fonte. Aquela cidade acabou a sua grande importância. Os olhos dos grandes imperadores para aquela cidade já não estavam mais fixos sobre aquela cidade. Porque aquela cidade já não tinha mais a fonte de renda. Aquela cidade já não existia mais o ouro mineral que dava a riqueza para aquela cidade. Era a fonte daquela cidade. Mas Roma acabou com aquela cidade, acabou esgotando tanto, de tanto tirar o ouro, esgotou o ouro daquela cidade. E o Império Romano, ele começou a guerrear. O Império Romano, ele começou a se sustentar também o seu exército na cidade de Filipenses. E é aí que começa o apóstolo Paulo. Pois o apóstolo Paulo, ele também era romano. E a história nos diz que no romano, ou o Império Romano, existia um idioma grego e existia um idioma latim. Eles não usavam o idioma grego. Eles usavam o idioma oficial da igreja, era o latim. Apesar que existia dois tipos de latim. Existia o latim antigo, que foi criado pelos pais patrísticos, os pais da igreja. E existia também o latim, que foi até feito uma Bíblia com o nome dele, Jerônimo, a Vulgata de Jerônimo.
Mas isso muito lá na frente, que nós podemos ver que houve uma mudança de idiomas. Mas o Império Romano, ele usava o idioma latim. Era um idioma oficial, um idioma padrão que era usado. E o apóstolo Paulo, ele começou a entrar na cidade de Filipenses. Muito após a sua convenção, ele teve a sua primeira passagem em Filipenses. Foi perseguido, não foi aceito, pois era uma cidade da Grécia. Era uma cidade que existia na região da Grécia, mas tinha um domínio do Império Romano. O Império Romano era que dominava aquele lugar. O Império Romano era que mandava naquele lugar. Então houve essa dificuldade. Mas ali o apóstolo Paulo, ele começou a evangelizar, a dar os seus primeiros passos. E naquela região de Filipenses, o apóstolo Paulo, ele foi perseguido pelos próprios cristãos. Porque existia os cristãos gregos, mas também existia os cristãos do judaísmo. E existia aqueles cristãos que nem era grego, mas também não tinha a sua religião formada no judaísmo. Mas esse tipo de cristão era pouco naquela região. Então o apóstolo Paulo, ele viu que o evangelho estava completamente sofrendo naquele lugar. Que estava acontecendo muitas heresias, muitas religiões estava nascendo naquele lugar. E a pregação do evangelho estava totalmente perdendo a sua força. O judaísmo, aqueles que defendiam a religião da Grécia, os gnósticos, aqueles que defendiam totalmente a área filosófica como salvação, a área teológica ou talvez intelectual da teoria, porque a salvação de Cristo para nós foi morte de cruz, foi simples, não teve arrudeio, não teve nenhuma formação de faculdade ou técnica ou palavras, não. A morte de Cristo ou a salvação de Cristo para nós foi cruz. Jesus subiu na cruz e deu a sua vida. Foi simples. Não foi fácil, mas foi simples. É simples para entender. Mas estava existindo naquela região um grande conflito religioso. De que a salvação não dependia da mensagem da cruz. Que a salvação não estava dependendo da morte de Cristo. Que o centro da salvação não foi Cristo, não foi a morte de Cristo. Alguns grupos chegavam a dizer que para ser salvo, como o judaísmo, como o judaísmo, eles falavam que era para obedecer a Torá, através da obediência da Torá, e sendo judeus, poderia ser salvo. Andando pela forma da circuncisão, sendo circuncisado, dessa forma que poderia ser salvo. Já tinha os gregos que diziam que para ser salvo, teria que estudar as teorias, talvez platônicas, Aristóteles, as teorias dos grandes deuses da Grécia. Outros diziam que gnosticismo dizia que Cristo não morreu como ser humano, morreu como Deus. Que não veio encarnado como homem, mas sim só como Deus, negando que Cristo veio como homem também.
Então foi uma batalha que o apóstolo Paulo passou. Louvado seja o santo nome de Jesus. Então o apóstolo Paulo estava ali preocupado com a mensagem. E ele fez uma carta. E essa carta foi enviada para a cidade de Filipenses. E o primeiro ponto da preocupação do apóstolo Paulo foi que o apóstolo Paulo estava falando sobre os falsos mestres na cidade de Filipenses. No capítulo 3 da carta aos Filipenses, no versículo 18, você vai ver que o apóstolo Paulo estava falando sobre os falsos mestres. E qual é o papel do falso mestre? O papel do falso mestre é distorcer a Bíblia. É falar o que a Bíblia não fala. É defender o que a Bíblia não defende. Porque o livro mais verdadeiro que você pode comprar na sua vida é a Bíblia. A Bíblia é o livro mais verdadeiro. A Bíblia é a boca de Deus. A Bíblia você pode abrir e você vai encontrar tudo o que você quer. Nutrição, advocacia, conselho para filhos, para pais, para marido, para irmão. O que você imaginar, a Bíblia tem. É o livro mais importante que o ser humano pode ter em sua casa. É o livro mais importante que o ser humano pode carregar em suas mãos. A importância da Bíblia, ela perde quando você abre a sua Bíblia e deixa lá na estante, simplesmente sem olhar. A poeira vai cair em cima. Você vai perder de ouvir as grandes palavras, os grandes versículos, as histórias que está escrito aqui neste livro. Se dependesse do nosso adversário, a Bíblia já não existia mais. Porque aqui contém as grandes verdades, as grandes profecias que você, aleluia, não conhece. Mas quando você abrir a sua Bíblia, você vai ver as grandes profecias. Se você quer saber se o céu existe, é aqui. Se você quer saber se Jesus vai voltar, é aqui. Se você quer saber se Deus existe, lê a palavra, lê a Bíblia, porque aqui está contendo todas as verdades que você precisa. É o alimento para a nossa alma. É as verdades bíblicas, as verdades está aqui na Bíblia. Não existe livro de filosofia, de história, de geografia, de português. Os melhores livros que você imaginar que seja mais importante e o livro mais inteligente e mais consagrado do que a Bíblia. Você pode ver aí os grandes livros ser esquecidos, parar de ser publicado. Mas a Bíblia, você sempre vai ver publicando uma Bíblia diferente. Sempre vai ter o nome de uma Bíblia diferente. Sabe por quê? Porque aqui contém as grandes verdades. E o papel do falso profeta, na época de hoje, naquela época do apóstolo Paulo, na igreja de Filipenses, na cidade de Filipenses, era fazer com que ninguém acreditasse.
Não é diferente hoje. Hoje, muitas pessoas pregam. Hoje, muitas pessoas, além de distorcer a palavra, distorcer o evangelho, passa a dizer que não existe cura. Fala para alguém, ou prega para alguém, ou faz algum discurso dizendo que não existe. Nem o próprio Deus existe, nem Deus existe. Existem pessoas que ainda colocam dúvida na sua cabeça, a dizer que Deus não existe, a dizer que a existência de Deus, a existência de Jesus não existe. A dúvida tem embaraçado a muitas pessoas, e os falsos mestres, os falsos hereges têm pregado, têm tentado trazer ou formar comunidades, seguidores que venham acreditar no que ele fala, no que ele prega, no que ele ensina. Os falsos profetas, os falsos mestres chegam a dizer que até o inferno não existe. Chega a dizer que a palavra inferno é uma palavra de uma mitologia grega. Sabemos que a Bíblia foi escrita na Septuaginta. A Bíblia foi escrita em grego. Mas a origem da Bíblia é masorético. A origem da Bíblia é hebraica. Mas isso não quer dizer que a palavra inferno é da mitologia grega, que não existe. Existe sim. Existe o inferno. Existe o adversário. Muitos que, por estudar, chegam até a dizer que Lúcifer não é o diabo, ou que o diabo não existe. De que Lúcifer é uma palavra em latim que significa estrela da manhã, que essa palavra veio da Bíblia latina, e que isso não quer dizer que é o diabo, mas é uma outra tradução. Mas isso não quer dizer que o diabo não existe. Existe sim. O adversário da tua vida, o adversário da minha vida existe sim. Mas quantos falsos profetas, quantos falsos mestres têm pregado dizendo que não existe? Existe sim. Do mesmo jeito que existe Deus, existe o diabo. Do mesmo jeito que existe o céu, existe o inferno. E nessa época que nós estamos vivendo, ou até mesmo na época da igreja de Filipenses, que se passou por isso, dizendo que o evangelho, que a pregação do evangelho, que o aceitamento de Cristo, que a convenção não pode levar você aos céus. Que o céu é para as pessoas boas. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte da Itabox FM. Você só vai entrar pela porta do céu se você aceitar a Cristo. Se você servir a Cristo. Se você fazer a vontade de Cristo. Se você se converter ao Evangelho. Porque para eu chegar no céu, eu não chego no céu de todo jeito. Eu não chego no céu através de bondades. Existem pessoas que dizem que para chegar no céu é através de caridades, através de bondades, através de mansidão. Não. Isso são obras de benefício. Isso são coisas que nós vamos lucrar. Isso são benefícios que nós estamos fazendo para o próximo,
que vamos colher também o bem. Quando você faz o bem para uma pessoa, você vai colher o bem. Mas quando você faz o mal para uma pessoa, você vai colher o mal. Mas isso não quer dizer que você vai para o céu, não. Para você ir para o céu, você precisa se converter a Cristo. Você precisa entregar a sua vida a Cristo. Você precisa ser fiel a Cristo. Você precisa ter uma transformação. O Evangelho precisa entrar dentro de você e você ser uma nova criatura. Evangelho é casamento. Quando você casa com a única só pessoa. Você assina um termo de responsabilidade quando você está casando com aquela pessoa. Do mesmo jeito com Cristo, quando você aceita Cristo, você está aceitando um compromisso com Cristo. Você está servindo a Cristo. Você está aceitando aquilo que Cristo quer que você faça, quer que eu faça. Mas o Evangelho não é fácil. Isso não quer dizer que vai ser de um dia para a noite. Não. Nós aceitamos a Cristo. Estamos na caminhada. Estamos prosseguindo. Tropeçamos hoje. Amanhã nós levantamos. Escorregamos hoje. Amanhã nós levantamos. É assim. Estamos em processo. Isso não quer dizer que eu estou na igreja. Isso não quer dizer que eu sou evangélico, que eu sou um crente, que sou perfeito. Não. Mas eu estou em processo. Eu estou em processo de mudança. Eu estou em processo de transformação. Eu estou em processo. E esse processo leva tempo. E o tempo só Deus é quem sabe. Mas eu estou me esforçando. Você, minha querida ouvinte, que também é crente, você também está se esforçando. Pois nós somos seres humanos. Nós erramos. Temos as nossas falhas, temos nossos defeitos, mas vamos prosseguir em nome de Jesus. E o segundo ponto que nós podemos ver nessa mensagem é de que o apóstolo Paulo escreveu dizendo: o seu Deus é o ventre. Quer dizer, ele cede os apetites da natureza humana, os desejos carnais. Louvado seja o santo nome de Deus. Os apetites humanos, os desejos carnais. Hoje não é diferente. O que é que atrapalha hoje uma pessoa se converter a Cristo? São os desejos carnais. E aqui o apóstolo Paulo estava falando dos mestres, dizendo que o seu Deus era o ventre. Aqui ele estava citando o judaísmo, dizendo que as festas, dizendo que a forma de se alimentar, a forma da Torá era uma forma principal para ter a salvação. E existiam aquelas pessoas, na época de Paulo, os gregos, que viviam uma vida de carnalidade, viviam uma vida conjugal diferente. Não é diferente hoje. O que é que existe os falsos mestres na época de hoje? Era o que existia na época do apóstolo Paulo, onde os falsos mestres chegam a dizer que casamento entre homem com homem, mulher com mulher, é aceito pela palavra de Deus. Cada um faz da sua vida o que quer. Cada um tem sua escolha. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia não defende esse tipo de casamento. O casamento que a Bíblia defende é o casamento de Adão e o casamento de Eva. Está aqui na Bíblia.
quando Deus viu que o homem estava só, ele pegou a costela de Adão, quando Adão estava dormindo, e ele formou a mulher, para a mulher ser ajudadora de Adão, e para que a mulher viesse a produzir e a multiplicar a nação e a família de Adão. Cada um pode tomar o seu rumo. Cada um pode tomar as suas decisões. Cada um pode escolher o seu caminho, não tem problema. Mas nós não podemos escolher o nosso caminho e dizer que a Bíblia está confirmando. E a Bíblia não está confirmando. Por isso que a mão de Deus tem descido sobre a terra. Porque eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte da Itabocas FM. Alguém pode tampar a minha boca. Alguém pode tampar os meus olhos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Ninguém vai tampar a boca de Deus. Ninguém vai impedir o que a Bíblia fala. Alguém pode negar o que eu estou falando. Alguma opinião que eu falar. Alguma frase que eu falar. Alguém pode até tentar discordar e vencer, mas eu quero dizer as grandes verdades que a Bíblia fala, ninguém consegue impedir, ninguém consegue tampar a verdade está aqui, a verdade é a Bíblia, a verdade é a Escritura Sagrada, e é o que diz, é sim, é não, é não. Mas hoje, os falsos mestres têm levantado igrejas aí, pastores, casados com outras pessoas do mesmo sexo. Louvado seja o santo nome de Jesus. E dizendo que foi Deus que deu, não foi Deus. Foi a sua própria escolha. Cada um pode escolher o que quer. Cada um pode escolher. Cada um pode fazer a sua escolha, não tem problema. Deus não vai descer do céu para impedir que você não escolha. Que você não chegue a escolher o seu caminho. Não. Deus não vai impedir. Mas uma coisa é certa. A Bíblia não vai apoiar os meus defeitos. Eu quero dizer uma coisa, eu posso entrar no caminho errado. A Bíblia não vai apoiar o meu caminho errado. Eu posso ter um pensamento errado. A Bíblia não vai apoiar o meu pensamento errado. Eu posso falar palavras erradas, palavras esbranfermas, palavras que não venham agradar a Deus. A Bíblia não vai apoiar a minha frase, o meu linguajar, não. A Bíblia só apoia aquilo que Jesus e que Deus deixou para nós prosseguirmos. Eu posso prosseguir errado, mas a Bíblia me ensina que o caminho é certo. Louvado seja o santo nome de Jesus. E no verso 3... ou no terceiro ponto que nós podemos ver nessa mensagem, nessa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, ele diz que a sua glória está na sua vergonha. É o seu orgulho, é a sua exaltação de si mesmo, de se exaltar como fosse digno de louvor. E nós podemos ver essa mensagem no versículo, no capítulo 30, ou no capítulo 17 de Jeremias, e no versículo 5 diz assim:
Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O profeta Jeremias disse: maldito o homem que confia no outro homem. Mas isso quer dizer, no homem mortal, um homem que vai morrer, um homem que vai desaparecer. Isso quer dizer que o homem se confia em si mesmo. O homem se confia em si mesmo, uma coisa imortal. Era como o profeta Jeremias estivesse dizendo: olha, o homem está se confiando em si mesmo, ainda sabendo que ele é imortal, que ele vai morrer, que ele vai desaparecer, que não vai servir mais para nada. A sua confiança não vai servir mais para nada. E o profeta Jeremias ainda termina dizendo que ele confia no seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque a nossa confiança tem que ser em Cristo. Porque Cristo é eterno. Passa geração, passa ano, passa século e Cristo está vivo. Cristo morreu, mas ele ressuscitou. Cristo ressuscitou. E quantos reis, quantos heróis, quantos profetas, quantos patriarcas, quantas pessoas tão importantes, tão famosas, que fizeram grandes obras, maravilha, mas já é passado, já passaram, já morreram, ninguém se lembra mais. Mas Cristo não. Cristo, Jesus Cristo, morreu na cruz e até hoje alguém lembra. Aliás, muitos lembram, ou muitos têm a sua lembrança em Cristo, porque Ele está vivo e Ele está sobre todo domínio. E aqui o profeta está dizendo que confia em si mesmo. E o apóstolo Paulo estava dizendo que a sua glória é a sua vergonha. Que a sua glória está sobre a sua vergonha. As pessoas confiam no seu dinheiro. As pessoas confiam no seu poder, no momento. As pessoas confiam na sua autoridade. As pessoas confiam em alguma coisa que vá lhe trazer benefício, se achando que não precisa mais de Deus. Quantos bilionários, quantos homens que têm dinheiro acham que não precisa de Deus, porque está nadando em dinheiro, mas ele se esqueceu que ele é mortal, que ele vai morrer. Tudo vai ficar e ele vai morrer. Tudo vai passar. Tudo vai permanecer e ele vai passar. Por mais fama que ele esteja, por mais dinheiro que ele esteja. Mas quantos têm a loucura de olhar para o céu? Quantos têm a loucura de olhar para alguém quando estava falando de Cristo, achar que não precisa mais de Cristo, não precisa mais do Evangelho, não precisa mais de uma oração, não precisa mais da palavra, por conta do seu poder executivo, por conta do seu dinheiro, por conta da sua fama, acha que tudo isso é o seu poderio. Mas eu quero dizer uma coisa, assim como o profeta disse, é mortal, o homem é mortal, vai morrer, tudo vai se acabar, é a sua glória, é a sua vergonha. Quantos têm tido essa glória e têm tido a sua vergonha? Quantos cantores norte-americanos desprezou Jesus, falou palavras desprezando a Cristo? Aquele cantor dos Beatles, aquele cantor bem famoso que morreu, que não me lembro o nome dele agora, mas aquele vocalista que falou palavras dizendo que ele era mais conhecido que Jesus. Veja o fim daquele homem. O próprio fã matou aquele homem, aquele cantor. E quantos outros cantores? Louvado seja
O nosso querido Misael Oliveira falou que é John Lennon. Sim, John Lennon. É o cantor John Lennon, que ele citou uma frase dizendo que ele era mais conhecido que Jesus, porque os Beatles estavam fortes, os Beatles estavam fortemente ricos, famosos, estavam no mundo, nos Estados Unidos, num grande auge mundial. E ele dizia que não precisava de Jesus. Ele confiou na sua glória, e a sua glória foi a sua vergonha. E ele morreu. Mataram. O seu próprio fã matou. Veja que vergonha. O próprio fã de John Lennon matou ele. Aquele que escutava as músicas. Aqueles que exaltavam. Nos anos 70, se eu não estou enganado, ou antes dos anos 70, as músicas dos Beatles era o sucesso. As pessoas se jogavam no chão, as pessoas pagavam, vendiam até sua própria propriedade para estar no show. Mas a sua glória foi a sua vergonha. E onde é que está John Lennon hoje? Está debaixo da terra, morto pelo seu próprio fã. Mas onde é que está Jesus? Morreu na cruz, deu a sua vida, e ao terceiro dia ressuscitou, e está na glória, e está esperando o momento certo, que o Eterno, que o Avé, vai dizer assim: vá buscar a igreja, vá buscar meu povo, e traga para o céu, que é a sua morada. E o quarto ponto, para nós terminarmos, fala assim, o apóstolo Paulo estava falando, só pensa nas coisas terrenas, fama, dinheiro e prazer deste mundo. Eu só quero dizer uma coisa para você, meus queridos ouvintes da Itabocas FM. Eles só pensavam nas coisas terrenas. Eles só pensavam nos prazeres deste mundo. Os prazeres deste mundo é bom. As coisas terrenas deste mundo é uma maravilha. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não é tudo. Tem pessoas que colocam o seu dinheiro como tudo. Coloca a riqueza terrena como tudo. Tem pessoas que chegam a até dizer que aquele que tem mais dinheiro é o mais abençoado. E aquele que só tem um pão para comer não é abençoado. E isso você pode ver na parábola do rico e do Lázaro. Lázaro era crente, servo de Cristo, e o rico não era. Mas a história nos diz, a parábola nos diz que o rico vivia muito bem, despojava seu dinheiro, era rico na sociedade, era conhecido, usava suas vestes de linho finíssimo, o melhor tecido, melhor roupa a que ele não se vestia. Alguém poderia olhar para ele e dizer que ele era o homem mais abençoado. E Lázaro, servo de Cristo, vivia na porta daquele rico mendigando pão. Será que não existe um mendigo que a gente pode se referir a ele, uma bênção? Ou ele não pode ser bênção porque é mendigo? Mas muitos pensavam assim. Mas Lázaro estava numa condição que Deus estava permitindo. Mas isso não quer dizer que Lázaro não era abençoado, não. As bênçãos de Deus não é de acordo com a vida financeira. As bênçãos de Deus não quer dizer que as pessoas que têm mais dinheiro é mais abençoada e as pessoas que não têm não é, não. Muitas vezes quem tem não é abençoado por Deus. Não está na bênção de Deus. A bênção de Deus não tem nada a ver com a vida financeira ou a vida terrena, mas sim a vida espiritual. Faz parte. A prosperidade faz parte da bênção de Deus, com certeza.
Mas a bênção principal é a bênção espiritual. E ali morreu Lázaro, morreu o rico. Lázaro foi para o seio de Abraão. E aonde foi o rico? O rico foi para o Hades. Porque o rico não servia a Cristo. Essa foi a diferença. Então veja que a vida daqui, a vida terrena, as bênçãos terrenas, não quer dizer que é as bênçãos de Deus. Mas muitos desprezam. E eu quero aqui dizer para você, meu querido ouvinte, da Retabocas FM, muitos chegam até dizer: e eu vou sofrer pela obra, e eu vou sofrer por Cristo, eu vou curtir a vida, eu vou me preocupar. Tem pessoas que se apegam a muitas coisas terrenas, se apegam a muitas coisas daqui. Sabemos que se Deus me deu uma propriedade, eu tenho que cuidar daquela propriedade. É verdade, mas eu não posso deixar que aquela propriedade venha colocar no meu coração um altar. Muitas pessoas têm colocado o dinheiro e a propriedade, um altar no seu coração. Tem sido o centro, tem sido o principal. Se Deus tirar a riqueza, se Deus tirar tudo que ele tem, ele deixa de servir a Deus. Ele não aceita. Diferente do Jó. Jó perdeu tudo, perdeu filho, perdeu riqueza, mas Jó continuou sendo fiel a Deus. Porque a bênção não quer dizer que as bênçãos de Deus está focada somente nas bênçãos materiais. E último ponto eu quero para nós terminarmos, o quinto. Quando a nossa visão está no universo terreno, não conseguimos ver o que Deus tem preparado para nós. Quando a nossa visão está sobre a vida terrena, sobre o globo terrestre, sobre essa vida, nós não conseguimos ver aquilo que Deus tem preparado para nós. E eu quero deixar aqui um versículo para nós terminarmos. Apocalipse, no capítulo 21, e o versículo 18. Vamos ler Apocalipse 21 e 18, que diz assim: e a estrutura de muralha é de jaspis, e também a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte. Para nós terminarmos essa pequena reflexão, quero dizer uma coisa para você. No livro de Apocalipse, no capítulo 21, e versículo 18, está dizendo que tem uma cidade de rua de ouro esperando por mim e por você. Se você não tem uma casa, te prepara, que a tua casa vai ter piso de ouro. Se você não tem ouro na sua casa, se prepara, porque você vai estar vendo ouro, e não é ouro daqui não, viu? É um ouro especial. Se você não tem uma vida financeira hoje, igual muitas pessoas, se prepara, que tu vai ter muito mais do que alguém tem aqui na terra. Se você hoje não sente tanta alegria, se você hoje, meu querido ouvinte da Retabocas FM, sente um aperto, se você sente a cruz, se você sente a dor da cruz, se você sente os espinhos, eu quero dizer uma coisa para você: vai te segurando, vai na frente, vai andando, porque existe algo tão tremendo te esperando. Para aquele que vencer, existe um céu de glória. Para aquele que vencer, existe rua de ouro. Para aquele que vencer, existe um lindo coral cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Se você não tem muita alegria aqui nessa terra, te prepara. Se você está sofrendo por Cristo, tem recompensa. Vai ser gozo, vai ser glória.
você vai sentir tanta alegria que você não vai ter como discernir o que você está sentindo. É algo glorioso, é gozo, é na alma, é no espírito. Por isso que existe essa luta. E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte. Perca tudo. Perca pai, perca filho, perca dinheiro, perca este mundo, mas não perca a tua salvação, não perca a tua comunhão com Cristo. Valoriza a tua amizade com Cristo, valoriza o teu caminho com Cristo, porque há algo especial te esperando. A porta é tua, a casa é tua, a rua de ouro é tua. Conquista. Jesus quer que tu conquiste. Jesus quer que você segure a oportunidade. Louvado seja o santo nome de Jesus. Amém? Então, para concluir, não desista. Não olhe para este mundo terreno, mas olhe para Jesus. Vamos a um lindo louvor e daqui a pouco nós voltamos com a programação Brasil com Cristo.